Ela diverte, ela informa, ela ensina. Para alguns ela faz tudo isso e para outros faz o contrário. Mas todos concordam num ponto: ela é polêmica. A televisão brasileira completou 50 anos. A TV Cultura faz parte dessa história, da melhor parte da história. Aqui, televisão significa educação, informação e cidadania. É por isso que, para nós, os 50 anos da TV não são apenas festa, são também um convite à reflexão. E tem a possibilidade de eu vir realmente a encerrar de uma vez, pendurar a chuteira lá e cuidar de outra coisa. Eu tenho vários amigos meus que me querem de volta na publicidade. Gostaria que todo o setor educativo, inclusive, cumprisse o seu papel como a cultura cumpre. E eu me lembro que ele disse uma vez: nós somos um povo simples, nós somos uma nação sem gravata. É uma nação bastante simples, quer dizer, grande parte da nossa população, se não é analfabeta, é semi-alfabetizada. A educação nunca foi uma finalidade real no modelo dominante de televisão brasileira. A finalidade real é vender. E essa coisa do improviso brasileiro, mesmo que é tão decantado e tal, eu acho que isso é que fez um pouco a coisa ficar assim, quer dizer, o apresentador chega lá e manda ver. Acompanhe o painel de opiniões que vamos mostrar a partir de agora e responda a você mesmo. O que a televisão fez pelo Brasil? Em meio século, ela se transformou no principal meio de comunicação do país, influenciando tudo: os costumes, a moda, a língua, a política. O Brasil mudou muito com a televisão. Neste programa, vamos falar sobre a televisão e o Brasil. O que ela deu de bom e de ruim ao país. O que trouxe à nossa sociedade e à nossa cultura. Os nossos convidados são profissionais de TV, críticos e telespectadores. Você completa o nosso time. Você chegaria em casa, desligaria a televisão e diga assim: não, essa semana não vou ver. Só vou ver. Não, é difícil. Não, não dá. Não só, por causa exatamente da informação rápida que você tem que receber. E o Gabriel também sabe tudo, então ele vai ser bom para perguntar, mas se você quiser perguntar, por favor. Eu estou fazendo esses programas, não propriamente uma entrevista no sentido clássico, mas eu estou conversando, né? Então, tem umas horas que você não estranha se eu der uns palpites, entendeu? Não, pode estar. Quem é este espécime animal que habita estúdios de televisão, emissoras de televisão? Quem é essa criatura? Eu acho o seguinte, que é um misto de um homem de cinema, de um homem de teatro, um homem de rádio, só que ele tem um outro traço que às vezes pode ser encontrado isoladamente nesses outros veículos, mas na televisão é fundamental, ele tem que ser louco. Porque se não houver a loucura, não há, no caso da televisão, a aventura. E por que a loucura? O personagem tem o seu lado artístico desenvolvido, pode ser maluco, mas na televisão obrigatoriamente tem que ser maluco. Eu aprendi a ver televisão, gostar de televisão, assistindo aos programas de um mestre, de um gênio da televisão brasileira, que é Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Esse homem realmente entendia de televisão. Ele tirou a vergonha de fazer televisão.
Meus amigos, daqui a pouco, Roberto Carlos! E agora, em primeiro lugar. A equipe que trabalhava com ele era de uma criatividade, era de uma capacidade de lidar com acaso, com improviso, com as situações inesperadas e criar em cima disso, produzir resultados não pensados, mas interessantes em cima dessa surpresa, desses acidentes que aconteciam. O Brasil realmente é um dos países mais engraçados do mundo. Normalmente, o homem casa com a mulher magra, mas depois de um certo tempo ele vai procurar uma mulher reforçada. Essa é a verdade. Então a chacrete tem que ser o quê? Uma mulher reforçada. Não que o homem vá procurá-la, nem que ela vá procurar o homem, mas é o tipo da mulher que o telespectador gosta, é da mulher reforçada. Se bem que na hora de casar ele vai casar com a mulher magra. As magras não fiquem mal satisfeitas comigo, mas essa aqui é a dura e pura realidade. Depois que ele casa, parece que ele cai em si e vai procurar aquela mulher que nós chamamos de boazuda. O Chacrinha, ele estimulava mesmo o acidente, né? Era o gênio da improvisação. As pastoras, na verdade, as chacretes eram as pastoras estilizadas. Né, aquelas meninas do pastoril, né, que usavam aquelas sainhas curtinhas e que tênisinho no pé e ficavam dançando, levantando a saia para os filhos dos coronéis, né? Então, e que ele pegou isso, que era da imagem dele, da infância dele, e transformou na chacrete. Só que ele estilizou, botou maiô mais cavado, quer dizer, ele modernizou. E aquilo, quer dizer, então o espírito das chacretes era o mesmo. É isso mesmo que você falou, né? Ele conseguiu passar isso de um jeito tão forte. Quer dizer, só por isso, para mim, ele já era gênio da comunicação. E aí a Elke uma vez me contava muitas coisas dele, né, porque era muito ligada a ele, ela me disse uma coisa assim, use sempre amarelo no vídeo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o Chacrinha dizia que era bom, que era a melhor cor para o vídeo. Aí eu te pergunto, como é que fica uma menina de 12, 13 anos, ou até 15 anos, de 10 anos, que nós estávamos comentando que aquela assiste e vê uma tiazinha, vê esse tipo de programa, vê uma menina que não precisa fazer faculdade, não precisa estudar, não precisa nada, só e hoje está no auge da glória. Só ser boa. Está aparecendo na televisão toda hora, na mídia, nos outdoor, tudo. E se essa pessoa não fez faculdade, qual é o incentivo que uma menina dessa tem para a vida? Tem, entendeu? sim, tem. O dinheiro, Com 18 anos... O dinheiro não é tudo. Eu acho que a sabedoria é muito mais que o dinheiro. Muito mais. Mas os valores ali não estão na sabedoria. Você sabe? Está no dinheiro. Você então você olha o lado do dinheiro. Você não está olhando o lado da sabedoria. Olha como a coisa pega. A meninada anda pegando a mesada, juntando tipo 1, 2 anos, para quando faz 18 anos, 17, 18 anos, cirurgião plástico, põe peito. Mas não é só isso, Marlene. 18 anos. Depois parecendo americana, já infla tudo. Porque sabe-se que se ela vai ficar bonitinha com 22 anos, ela vai ganhar os meninos, vai ganhar a boa parte do clube, a boa parte do social dela, porque ela está estufadinha e ela está parecida com X ou com Y, e deixa o cabelo crescer e compra aquelas pranchas de alisar o cabelo, sabe, que está usando agora, e fica tudo em cima, tudo certinho. Elas começam a ensaiar com 4, 6 anos, amanhã acho a coisa mais linda, né? Com 18 está toda inflada. Uma menina de 18 anos, se inflar, não... Mas o que fazer com os pais que levam as crianças pequenas nesses programas? E vestem-nas como adulto, Pra... imitando tiazinha, ridículo, para os anões. O que fazer com esses pais? Horríveis. Deixa a televisão Mas de o que lado. falta para eles, hein? O que leva um pai a fazer isso? A televisão é o grande meio de comunicação no país. Numa situação de extremo desequilíbrio, lê-se pouco no Brasil quando se compara com a quantidade de telespectadores. São cerca de 40 milhões de lares com TV e pouco mais de 2 ou 3 milhões de lares que assinam regularmente jornais e revistas. Quer dizer, a televisão, sendo o principal veículo, precisa contar a história da própria televisão. Porque o processo de fazer televisão no mundo inteiro é diferente do nosso. Então,
Então, o que eu acho que a televisão brasileira fez de mais importante foi criar um modelo pessoal, que pode ser, não pode ser necessariamente o melhor, mas pelo menos é diferente, né? E quais seriam, digamos, os principais elementos desse modelo? Quer dizer, o fato de, por exemplo, trabalhar basicamente com videotape, em vez de trabalhar com película do ponto de vista técnico, eu acho que é uma coisa muito complexa, mas ele vai desde da utilização do videotape. Nós somos pioneiros no que chamamos Electronic Field Production. Nós fomos os primeiros do mundo a iniciar por esse caminho, quando ainda não existiam equipamentos para isso. Quer dizer, a iluminação brasileira é diferente, a movimentação de câmera brasileira é diferente, os diretores brasileiros são diferentes, técnica de edição é diferente, e muita coisa desenvolvida no mundo, visando a utilização eletrônica de equipamentos, partiu das necessidades da televisão brasileira. Quer dizer, nós influenciamos um pouco lá fora. Nós podemos falar numa televisão efetivamente brasileira? Ninguém pode esquecer que a televisão brasileira viajou, percorreu, gravou, registrou o país como um todo. Quer dizer, o Brasil conhece o Brasil a partir das gravações feitas no Pantanal, uma novela que fez sucesso e todos nós nos lembramos. O Brasil conhece o Nordeste a partir de fantásticas obras, sejam várias obras de Jorge Amado. O Brasil conhece bem o Rio Grande do Sul, através dos autores do Rio Grande do Sul. O Brasil hoje conhece nos programas telejornalísticos com geração regional, conhece o problema da Serra Gaúcha, com a questão das vinícolas ou outra questão, assim como trata das questões do plantio nordestino, ou como cuida das questões das fazendas ou desmatamento no Mato Grosso ou na Amazônia. Eu insisto, o Brasil, de forma cruzada, de forma interativa, se vê na TV. A televisão tem uma grande capacidade de sincronizar coisas. Ela consegue reunir em torno dela a família, consegue reunir os amigos, ela consegue reunir cidades, ela consegue unir um país. De forma que essa posição é muito forte. E eu acho que, dessa maneira, o que a televisão faz, mesmo não podendo, mesmo não utilizando o total do seu potencial, ela traz o assunto para ser discutido pela massa. Eu acho isso uma forma de cultura extremamente interessante, que é uma cultura popular, e embora ainda existam caminhos a serem percorridos, já acredito que tenha havido uma contribuição nesse sentido. Você acha que a televisão brasileira reflete a identidade nacional, uma identidade ou as identidades? O Brasil passa na TV suficientemente? Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, a televisão brasileira ela estabeleceu padrões que, embora não sejam rígidos, eles são continuamente repetidos. Essa repetição acaba resultando em que você não expõe o país diante da televisão e dentro da televisão como deveria. Eu acho que nós temos ainda muito a caminhar nesse sentido. Eu acho muito pobre a exposição do país como um todo na frente da televisão. Porque já não era possível, a essa altura, a gente fazer valer o princípio constitucional de regionalização e cobrar um pouco dos concessionários de canais que produzissem uma parcela um pouco maior de programação nas suas regiões. Foi feito o que pôde ser feito. Acho que há muito a ser feito. O papel é de todos nós. Do ponto de vista da organização onde eu trabalho, eu quero dizer o seguinte: esta visão da valorização dos estados e das culturas locais, essa visão de valorização da multiplicidade, da diversidade cultural brasileira, esta é a nossa verdadeira praia, a nossa verdadeira ambição. Como você sabe, as organizações Globo apostam no conteúdo brasileiro, apostam na diversidade cultural brasileira, na diversidade da paisagem brasileira. Quem aposta em conteúdo com esta fé que a Globo tem demonstrado, com tal quantidade de paraísos brasileiros visitados quanto à imagem e de paraísos brasileiros visitados quanto ao imaginário da literatura brasileira, você pode imaginar o quanto nos dá o apetite que haja um desenvolvimento salteado, rico, variado de todos os recantos brasileiros. Nós apostamos nisso. Este é um papel que cabe a todos. Realmente a televisão que pense monologar com o Brasil está fadada provavelmente a um insucesso de audiência ou insucesso comercial. Olha só, não me parece que seja o céu a existência de 10 ou 20 grandes emissoras regionais no Brasil e o inferno a existência de uma única grande rede.
E nem me parece que seja o céu, uma única grande rede, e o inferno da fragmentação emissoras regionais. Mas quando eu digo que o Brasil fez uma opção, a integração nacional é uma integração e uma opção ao mesmo tempo, por um país, por um modelo de país, por um modelo de cidadania, de patriotismo, etc., excluiu outras coisas. Então, nós vimos a televisão crescer sendo uma televisão que monologava. Não é mais assim, mas foi assim que ela se construiu como o veículo poderoso que é. A regionalização, a qual o Evandro se refere, é uma regionalização de criar programas locais, normalmente jornalísticos, para, nesses programas locais, abrir a brecha para a publicidade local. Isso também não é bom ou ruim, mas isso não é a mesma coisa a qual Gabriel se referia quando falava da expressão cultural das regiões. Eu só faço esse comentário para que a gente não fique com a ideia de que a regionalização da programação é uma realidade no Brasil. Ela ainda não é uma realidade. E é bom que seja. Eu queria lembrar que o principal programa da televisão brasileira, num país de diferenças de rendas importantes como nós temos, o principal programa é o intervalo comercial. É através do intervalo comercial que, de início, a comunidade se vê. É através da existência de uma televisão regional é que o varejo regional informa preços, ofertas e promoções. Não foi possível, e acho que não é possível ainda, esperarmos que, por exemplo, os núcleos regionais de teledramaturgia se desenvolvam, dado o enorme recurso financeiro, recurso de equipamentos e recurso de pós-produção existente. Você me disse que desde sempre vocês miraram na ideia da rede, né, da importância. Por que operar em rede? Por que era importante, na visão de vocês, ter uma televisão em rede e não televisões locais? A televisão em rede porque nós tínhamos, primeiro, aqui, obter recursos para produzir. E somente um veículo de massa com um grande número de assistentes permitiriam que você tivesse um custo que pudesse ser diluído de uma forma eficiente no mercado. Então, esse aí é o caminho. Agora, quando nós pensamos em rede não só do ponto de vista de entretenimento, como também do ponto de vista de informação. Mas na nossa cabeça sempre a questão regional e local esteve presente. E eu sempre fui um defensor, eu sou um apaixonado pela televisão local, pela televisão regional. Quando nós começamos a produzir na TV Globo uma programação de rede, nós não tínhamos técnicos, nós não tínhamos artistas. Nós tínhamos alguns técnicos, tínhamos alguns artistas, mas apenas alguns. Eles só nasceram, só se criaram à sombra de um grande volume de produção. Senão, se você não inicia, se você não dá a partida, isso nunca acontece. Me assusta na televisão a questão da produção. Com todo respeito aos meus colegas, mas eu acho que houve, não é culpa dos colegas produtores, mas é a formação que se tem para eles na televisão. Parece que é assim, é um animador prepotente, um apresentador prepotente e produtores que só tem que levar ficha. Né? Parece que eles são carregadores de ficha. A sensação que eu tenho em diversos programas que eu vejo é assim, ninguém pensa o programa, né? Porque eu acho que assim, a produção é o criador, quer dizer, o produtor é o criador do programa. A sensação que eu tenho é assim, sempre de gente que só sabe levar ficha, que não tem a menor profundidade, que não tem a menor cultura. Então, quer dizer, o programa fica à mercê mesmo. E essa coisa do improviso brasileiro mesmo, que é tão decantado e tal, eu acho que isso é que fez um pouco a coisa ficar assim. Quer dizer, o apresentador chega lá e manda ver, do jeito que der, né? Se quebrar o microfone, ele improvisa, se quebrar a câmera, ele improvisa. Aliás, desde a inauguração da televisão brasileira. Exatamente. Né? Por isso que eu falo para você, tem que haver qualidade. Tem que haver, porque a televisão é aquela companheira, aquela amiga. Ela chega a ser, em muitos casos, a esposa, o marido. Você entendeu? Verdade, porque você chega em casa, você toma teu banho, você é automático. Você corre para o sofá, você vai ver a tua televisão. Mesmo que você não assista, vai ver jornal, né? Você vai ver... Você está ali, você está diante daquela imagem, que aquela imagem vai te transmitir para você, você quer ver coisas boas, e às vezes as coisas ruins, por isso que eu falo para você. Por isso que tem que haver a criatividade. Tem que criar mais, a televisão precisa criar.
Máquina de fazer doidos, máquina de chupar cérebros, janela aberta para o mundo, vitrine do consumo. Em cada cabeça, uma sentença sobre a TV. E a sua, qual é? Na sequência, mais opiniões sobre a televisão. Bom, gente, a televisão está fazendo 50 anos, passaram quantos milhares de programas esses anos, sempre visando atrair vocês, os telespectadores. Desses programas, no período em que vocês acompanharam a televisão, qual foi o programa, quais foram os programas que vocês mais gostaram e por quê? Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, eu assistia muito, era muito legal. Você vê, você compara o Castelo Rá-Tim-Bum com o programa da Xuxa que a gente assistia antes, por exemplo, que ela para no meio e vai mostrar a bonequinha Barbie e tal, passa esse estereótipo. Né? E o Castelo Rá-Tim-Bum não, é a brincadeira, vamos lá, vamos ser felizes. Você não precisa de mais nada, você não precisa de um utensílio para você ser feliz. Entende? Olá, amiguinhos! E agora, num sensacional esforço de reportagem, a nossa querida repórter Darlene Rocha. É com você, Darlene. Estamos aqui na escola... como é mesmo o nome? É na escola... Escola Estadual de Primeiro Grau, Miss Brownie. Deu certo. Eu acompanhava Castelo Rá-Tim-Bum, foi e Xuxa também, já que tem a mesma idade. Que era uma coisa que mais assídua, mas fora isso não tem um outro programa que acompanhava mais. Jovem Guarda, por quê? A Jovem Guarda, porque ele era determinante. As músicas, acho que pelo sonho, o momento ilusão, da gente também, nós estávamos namorando naquele momento também, né? E ele chega bem próximo, né? Os programas de auditório, que meus pais não me permitiam que eu fosse, mas eu era doente para ir lá, né? Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar. Se vejo um boto lindo, logo vou conquistar. Todos os rapazes têm inveja de mim, mas eu não dou bola. Eu sou mesmo assim, me chamam lobo mau, me chamam lobo mau. Eu sou o tal. Depois, a Jovem Guarda me marcou muito. As jovens tardes de domingo, que a gente ficava esperando a semana inteira. Eu gostava demais. A televisão brasileira mostra o Brasil? Vocês acham que o país que nós temos, com tudo que ele tem, com a diversidade que ele tem, com a multiplicidade de coisas que tem aqui, esse país que a gente sabe que existe, que a gente tem informação dele por várias formas, entre as quais a televisão, esse país passa na televisão? Eu acho que não. Nas novelas, por exemplo, eu estava vendo isso outro dia. Você não vai ver... Tipo, até as pessoas mais humildes que aparecem nas novelas, elas nem se comparam às pessoas humildes da vida real, entende? De jeito nenhum. Certeza. Eles formam uma ideia muito diferente do que é artificial. A parte feia do Brasil, tem alguns programas que mostram, sim. E ninguém quer ver, ninguém quer assistir. Ai, não, isso não, já tira. Quero ver isso daí. Tem gente que fala, coisa triste da televisão, não assisto.
Eu imagino que grande parte da população brasileira, durante muito tempo, teve dificuldade de se reconhecer da televisão. Ainda eu acho que uma boa parte continua tendo essa dificuldade. Exatamente. O Brasil é um país de uma diversidade extraordinária e a televisão tenta nos convencer que nós somos todos iguais. Temos uma cara só. O símbolo disso para mim é o café da manhã de novela, né? A gente não se reconhece mesmo, né? Tem tantos bolos, queijos, tipos de queijos, né? Frutas variadas, né? Quer dizer, bem diferente, né? O da Xuxa também, né? Eu acho. E o café da manhã do brasileiro é o pingado e pão com manteiga no balcão da padaria. Isso não dá para botar na novela, né? É um café da manhã pobre demais para uma O quarto novela. de empregada também, né? A cama Jorge Nicole, aquelas coisas todas. Né? A televisão, não só no Brasil, mas a televisão no mundo inteiro, é a mais importante forma de cultura, entretenimento e informação para um largo espectro de pessoas. Quer dizer, pessoas que estariam, com toda certeza, à margem de todo o processo de conhecimento, à margem do acesso à informação, e que, graças à televisão, pôde estar em contato com uma massa, uma produção de cultura, de entretenimento, de toda sorte de informação. Eu me recordo que o Glauber Rocha, que aparecia naquele programa do Barbosa Lima, Abertura, ele tinha um quadro bastante demolidor, ele parecia de uma forma bastante agressiva nesse programa. E eu me lembro que ele disse uma vez: nós somos um povo simples, nós somos uma nação sem gravata. São várias cabeças cortadas das minhas paranoias, das minhas loucuras, das minhas fantasias, entendeu? É toda uma jogada com a morte. A arte é, aliás, símbolo, metáfora. A arte é a dimensão do sonho, é a dimensão anárquica, entendeu? Da matéria onírica. Ô Severino, o problema é o seguinte: você, além do Vianinho, vamos falar de outro assunto importante, porque é preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto, mesmo os intelectuais são analfabetos. É uma nação bastante simples, quer dizer, grande parte da nossa população, se não é analfabeta, é semi-alfabetizada. É uma população que, se não tivesse a televisão, estaria completamente marginalizada de toda e qualquer possibilidade de chegar a uma forma de cultura. A televisão, de certa forma, cumpriu, digamos assim, esse papel de integração simbólica. Esse papel de sintonizar toda uma massa de pessoas que não teria outra forma de ter um papel social se não fosse através dela. Boni, você acha que a televisão educa, não educa, deseduca? Qual é a relação da televisão com a educação? Olha, eu considero a televisão um veículo tão perfeito que ela faz tudo isso que você falou. Ao Ela mesmo educa, deseduca, tem de tudo em todo momento, em todos os programas, em cada programa, em cada ação, em cada fala. Isso está implícito, ela é muito extensa. A televisão tem como característica a diversidade. Então, a cada momento ela está fazendo um ato de educação e um ato de deseducação. Por isso que precisa ter cuidado como você trata isso. A educação nunca foi uma finalidade real no modelo dominante de televisão brasileira. A finalidade real é vender. Isso não é pecado, não é uma acusação, é uma constatação de um fato. Nós não temos tradição no Brasil de televisão educativa. Não se pensa a televisão, no senso comum, como um veículo educativo ou um veículo de formador da cultura. Nós estamos de bem com essa missão e achamos que ela precisa ser preservada, fomentada, ampliada. Mas nós achamos que cumprimos nosso papel. Mas você diria isso do conjunto da televisão brasileira ou não? Eu acho que o conjunto da televisão brasileira pode fazer mais pela educação. Pode somar mais esforços aos esforços oficiais de teleeducação. Mas também acho, principalmente, que a televisão pública, ou a chamada televisão educativa, tem uma fantástica infraestrutura de geração e retransmissão outorgada no Brasil, que não cumpre a sua finalidade. Aí nós estamos aqui numa televisão pública, líder da atividade audiovisual pública no Brasil, prestigiada, muito assistida, com telejornalismo e programas de absoluto interesse dos formadores de opinião em todo o Brasil. Quer dizer o seguinte: gostaria que todo o setor educativo, inclusive, cumprisse o seu papel como a cultura cumpre.
Você não vê, então, nenhuma contradição entre televisão popular e qualidade? Pelo contrário, eu acho que a televisão popular tem obrigação de ter qualidade, porque ela, estando em contato com o maior volume possível de público, ela tem um compromisso com a educação desse público. Mesmo que essa educação não seja explícita, que não seja uma didática, ela está embutida no entretenimento e na informação. Então, eu acho que nós temos um compromisso com isso, é uma responsabilidade social que as emissoras têm com o público. Elas não estão aí para expor apenas a miséria, não estão aí para expor apenas do lado ridículo do público, e nem para fazer um entretenimento de quinta categoria. Não é essa a função da televisão. E como concessão de serviço público, ela tem que estar atenta à razão de estar usando um espaço, o espectro não pertence ao empresário, ele pertence ao país. Nós estamos usando esse espectro e temos a obrigação de dar ao nosso povo alguma coisa em troca. Quantas pessoas estão agora diante de uma televisão comendo com um pratinho na mão? Você entendeu? Está ali, mas ela quer ver a televisão. Então eu acho que a televisão abriu, de um lado, deu muita orientação, as pessoas abriram a cabeça, e de outro lado as pessoas estão desaprendendo. E eu acho que não é por aí. Eu acho que está faltando mais cultura, está faltando mais criatividade. Faltando respeito com o telespectador. Eu quero dizer que eu consigo ver esse saldo positivo, quer seja na infraestrutura de criação da televisão, quer seja no fato de que, com o processo cultural, a televisão brasileira, como brasileira, restou um fenômeno absolutamente fantástico, quer seja no conjunto de empregos intelectuais e artísticos que até hoje ela gera, quer seja no processo de informação, entretenimento, educação, que a gente experimenta em alguns momentos com muito prazer, com muita alegria. A maneira como a telenovela no Brasil absorveu aspectos da vida nacional, reelaborou esses aspectos e devolveu para a nação, é muito rica e surpreendente. E é interessante a gente constatar que a novela falou mais da realidade brasileira do que o telejornal. Então, a novela, eu acho um patrimônio nacional e um saldo muito positivo da televisão brasileira, com todos os problemas que ela tem. Mas nós conhecemos muito mais da realidade brasileira vendo novela do que assistindo telejornal. Eu vim do mato. Eu estou em São Paulo há 25 anos, 26 anos. Então eu fui criada lá e, como ele disse, a diversão única era a televisão. Então, nós rezávamos para poder entrar no ar, porque tinha um horário para entrar no ar do televisor e sair do ar também. E também tinha o fator disciplina. Depois das 10 eu podia ver televisão. Sair do ar à meia-noite. Então, a gente se comportava direitinho, poder ganhar a televisão para assistir. Então, a gente usufruía tudo que era de bom dela, porque não tinha maldade. Então, para mim, a televisão marcou a minha vida. Marcou muito. Para poder conhecer o que vinha lá de fora, desde que eu estava no interior, com pouca informação. Então eu via a moda, eu via a forma de se falar, aprender a se disciplinar, aprender a escolher coisas, a ser chiquinha. Menina, garota, então, não, ela está usando tal coisa. Aquela coisa é o melhor meio de comunicação para mim que existe. Todo mundo fala mal, mas todo mundo assiste. Os brasileiros têm muitas queixas da televisão e gostariam que ela fosse diferente. Só que ninguém vive sem TV, seja boa ou ruim. Por que somos assim? O que você acha? Confira suas opiniões com a dos nossos convidados
neste último bloco do programa. Eu queria que você falasse especificamente do Walter Clark. Bom, primeiro eu quero registrar que eu tenho um grande carinho, sempre tive um grande carinho, tenho uma admiração enorme pelo trabalho do Walter. Acho que nós conseguimos fazer alguma coisa, porque nós tínhamos uma sintonia muito grande em relação ao que fazer. Nós chamamos a televisão de a nossa namorada. E às vezes nós saímos, eu conheci o Walter quando eu estava na Lintas, e o Walter era diretor comercial da TV Rio, muito jovem. E nós saímos à noite e às vezes nós varamos à noite, em vez de estar numa discoteca, nós tínhamos 20 e poucos anos de idade, era comum naquele tempo que o sujeito estivesse dançando um rally-gally da vida. Claro. Mas nós sentávamos, às vezes, íamos até de madrugada conversando, e o nosso assunto era televisão. De forma que nós sempre trocamos muitas ideias, o que permitiu que quando nós viéssemos a trabalhar juntos, que nós soubéssemos exatamente o que o outro queria. Isso era uma visão muito clara. Tocavam por música. Tocavam por música. O Walter é uma pessoa criativa, um talento imenso, sonhador como eu também era, e com uma coragem enorme. A televisão mais participante, mais criativa, foi antes do videotape, né? E agora eu sei que se eu disser uma besteira aqui, na hora do videotape, corta. Na hora que minha testa estiver suando demais, ajeita e tal. A televisão verdadeira mesmo foi antes do videotape. Ela é a televisão que acontecia num estúdio ótimo para jornalismo como esse, não é um estúdio para um teleteatro. Eu montei Romeu e Julieta, montei peças incríveis na TV Rio, até menor que esse. Eu acho que a televisão é a coisa mais autêntica. O que eu estou falando aqui, por mais edição que vocês venham fazer, vai ser o que eu falei. Agora, o que eu disser para um jornalista que escreveu, ele pode dar uma versão completamente diferente. Eu acho que a televisão, ao contrário dos outros meios de comunicação e de informação, é o mais fidedigno. É o que tem maior confiabilidade. O jeito diz. Houve um momento que o Walter considerou que o trabalho estava feito. Eu tinha uma divergência com ele nesse sentido, porque ainda hoje eu considero que o trabalho não está pronto. E a televisão... E nunca vai estar pronto. Nunca ficará pronta. Hoje, sei, está tudo muito frio e tudo muito igual, né? E agora, você acha que essa mudança vem de quando, mais ou menos? Você diria que começou a piorar há 5 anos? Eu acho que a partir da Rede Globo, para ser bem claro, né? A Globo trouxe, claro, toda a tecnologia, colocou a gente no primeiro mundo, talvez em televisão, no sentido de técnico mesmo, né? De fazer uma televisão mesmo, assim, de última geração. Mas, ao mesmo tempo, foi perdendo, que ficou essa coisa muito no estúdio, externo estúdio, sabe? Eu acho que perdeu esse caráter mais de troca mesmo, né? Eu acho que o Beto Rockefeller mostrou, eu acho que é ali um marco, onde ele mostra para a televisão que você tendo um conteúdo, a coisa funciona. E nós adicionamos ao conteúdo a forma. Ai, gente, eu não aguento mais esse velório. Olha aqui, essa casa sempre foi alegre, com o Beto ou sem o Beto. Renata, entenda uma coisa, eu sou um louco varrido, entende? Você não ia ser nada feliz comigo e eu preciso tocar as coisas pra frente, eu não tenho mais nada agora. Entende? Você ia sofrer e sofrer. Você não vai ser feliz. Claro que vou. Cuidado com a praia, meu filho, não vai se queimar no primeiro dia. Que é isso, baixinho, o Beto só fica debaixo da sombra. Mas a Neide disse que o sol de Copacabana é muito forte, meu filho. Não faz mal, eu fico mais em Ipanema. Neide, coração meu, não te achei, mas onde foi que você se meteu? Você já viu, né? Foi o maior bode da paróquia. Agora vou me mandar pro Rio, porque aqui não dá mais pé. Eu tô duro. Eu vejo sempre a televisão não como uma indústria, mas como um artesanato. Ela pode produzir muito volume, mas ela só terá qualidade enquanto ela for artesã. Então nós sempre imprimimos isso. Nós queremos um trabalho cuidado, pessoal, não um trabalho industrial.
Vocês Meu, usam o controle remoto? Eu fico com o dedo coçando pra ver o que está passando nos Eu outros fiquei canais. muito mais exigente depois que eu tive o controle remoto na mão. Eu tive mais conforto, então tive mais... Escolheu mais? Mais, entendeu? Comecei a selecionar mais qualidade. Quero conversar que eu estou com um problema. Depois do fala jogo, assim, meu amor. peraí, depois do jogo? Depois do vai jogo. ser depois Não, do com jogo, certeza. depois da cerveja. Sim. Não vai ser a televisão o motivo principal, é porque ele é assim. Se você vê uma pessoa usando uma calça, laranja, você pode até achar legal, no dia seguinte você vai, compra e usa. Ela sugere, né? Sugere. E o comportamento também, o meio de você falar com seus pais, e aí, velho? Foi uma coisa que a maioria tem respeito e não fala, mas tem muita gente que pegou isso e usa isso também, esse modo de falar. A responsabilidade que a televisão tem de botar coisa ruim, botar coisa boa, os pais também têm. A família também tem. Acho que a televisão está centrada em São Paulo e Rio. As grandes capitais. As grandes capitais, até na fala, né? Nós temos preconceito, às vezes, né, da fala nordestina. Eu preciso comprar não sei o quê. Então você vai na loja, você vai no supermercado, você vai comprar o que você sabe que você tem que comprar. Agora você está vendo TV, aí a TV meio que cria uma necessidade em você. Eu preciso ter. É uma necessidade falsa. A televisão brasileira, tal como se formou, com mais de 8.000 retransmissoras em todo o Brasil, com cerca de 270 geradoras comerciais, com boa parte delas muito bem estruturadas. A televisão brasileira, com a força que pode ter a televisão educativa, a televisão pública muito bem orientada, com a determinação que a televisão pode ter de prestar serviço de teleeducação, de educação à distância, num país que precisa disso, esse é o grande desafio. A televisão pode ser o principal instrumento para combatermos desde já o que os americanos chamam hoje de apartheid tecnológico, de digital divide, que são a perspectiva da nova exclusão. Vem aí um novo tipo de excluído, além de distribuição de renda ruim, veremos daqui a pouco, teremos em municípios menos dotados, eventualmente, as pessoas que têm acesso às informações, que têm acesso à tecnologia, às vantagens da tecnologia digital e as que não têm. Primeira coisa, eu pessoalmente adoro televisão, assisto muito a televisão, trabalho com a televisão ligada, gosto do barulho da televisão. Tem gente que gosta do barulho das ondas do mar, eu gosto de barulho da televisão, escrevo ouvindo a televisão sem escutar. Sempre assisti e cresci vendo televisão. Eu me lembro de períodos da minha vida associados à televisão. Então, para mim, a televisão, além de ser parte do país, é parte da minha própria biografia, das minhas referências culturais, da descoberta de sensação, tudo isso está ligado com televisão. Interessante, um aspecto interessante disso é a gente ver como que o português do Brasil está afetando o português de Portugal com a invasão de programas de televisão que acontecem ali, né? Quer dizer, hoje você fala português do Brasil, em Portugal as pessoas entendem. E nós continuamos não conseguindo entender os portugueses aqui porque não temos esse acesso, não temos esse contato com a língua deles. Quais são os seus planos? Olha, tem a possibilidade de eu vir realmente a encerrar de uma vez, pendurar a chuteira lá e cuidar de outra coisa. Eu tenho vários amigos meus que me querem de volta na publicidade. Qual é um sonho que você tenha em relação à televisão do Brasil? Então, o meu sonho para a televisão brasileira é que todas as emissoras se voltassem para a qualidade, e voltassem para a qualidade de uma forma objetiva, no sentido de qualidade de conteúdo, não qualidade apenas formal, mas que fizessem uma televisão que já está provada que é de total aceitação pelo público brasileiro, que é a televisão popular bem feita. Eu sonharia com um bom sistema que, junto com essa televisão popular bem feita, fosse uma bela construção da teledidática no Brasil e uma televisão pública, competente, financiada por empresas institucionais, talvez até com alguma assinatura de público com mais poder aquisitivo, mas que fosse realmente independente do Estado. Eu vejo um sistema de televisão livre, independente, um atuando para o mercado de publicidade e de audiência, o outro atuando com o mercado segmentado e um terceiro atendendo às necessidades educacionais do nosso povo.
Walter Clark tem uma expressão, e a expressão é dele, que dizia o seguinte: nós temos que botar na televisão, quando terminar a televisão, fulano de tal, aquele encerramento, né? Então, preocupação geral, bota o nosso nome.